O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão, e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Aquele que vimos envolto em sangue, tomado pelas dores da morte na sexta-feira santa. Aquele que velamos respeitosamente no silêncio da morte, no sábado. Agora, hoje, neste lugar, somos todos convidados a proclamar a ressurreição de Cristo Jesus, vivo e vitorioso. Por isso, saudemos a Cristo com uma calorosa salva de palmas. A Escritura nos diz que no dia de hoje, o primeiro dia da semana, ainda estava escuro. E as mulheres foram até o túmulo para verem aonde Jesus tinha sido depositado. Encontraram-no aberto e vazio. Correram apavoradas, foram contar aos líderes da época que era Simão Pedro, a qual Jesus tinha entregado as chaves e os reinos dos céus. Ele foi também para o túmulo com outro discípulo. João nos diz bem claro que ele não dá nome ao discípulo. Por isso nós não sabemos quem é o discípulo amado. Alguns dizem que é João, mas ninguém se sabe verdadeiramente o nome do discípulo amado. Hoje, irmãos e irmãs, todos nós somos convidados a nos colocar no lugar desse discípulo amado. Nós somos esse discípulo amado que vai até o encontro de Cristo Jesus. Adentramos ao túmulo com Cristo Jesus, mas acreditamos imensamente na ressurreição. Acreditamos imensamente na vitória da morte. A morte não é o fim. A morte não tem poder. Poder é Cristo Jesus, vivo e ressuscitado.
Elas na mesma hora pensaram: roubaram o corpo do Senhor, tiraram o corpo do Senhor. Os judeus, para perseguirem ainda mais, levaram o corpo do meu Senhor. Ora, qualquer um de nós, também se chegarmos hoje diante de um cemitério, diante de um túmulo de alguém de nossos familiares e encontrar o túmulo aberto, vamos pensar da mesma forma que essas mulheres pensaram. Pois bem, irmãos e irmãs, se olharmos um pouquinho para o evangelho de hoje à tarde, nós vamos ver 2 discípulos partindo em caminho para Emaús, sem esperança nenhuma, de cabeça baixa, tristes pelo acontecido. Estavam deixando a comunidade dos discípulos, a igreja que ia nascer. Ora, se Jesus morreu, que era a esperança, que era a vida deles, como eles poderiam conseguir continuar no caminho de Cristo Jesus? Pois bem, irmãos e irmãs, começaram a descer seguindo Emaús. Eis que aparece um homem e caminha junto com eles. Eles não reconhecem este homem. Ora, Cristo, quando voltou para eles, não voltou com a mesma aparência. Por isso eles não reconheceram a pessoa de Cristo Jesus. Cristo hoje está aqui, dentro desta igreja, sentado nesses bancos na pessoa de cada irmão, de cada irmã. E nós também muitas vezes não reconhecemos esse Cristo que está dentro de cada um de nós, como os discípulos de Emaús. Mas conversa vai diante do caminho, eis que eles falam: fica conosco, Senhor, porque é tarde, o dia já declina. Aquele homem adentra a casa. Quando adentra a casa, que ele dá a bênção e parte o pão, os olhos dos discípulos se abriram e eles verdadeiramente acreditaram na ressurreição. Verdadeiramente enxergaram Cristo vivo e ressuscitado no meio deles. E nos diz ainda a Escritura que na mesma hora Cristo desapareceu da frente deles. Ora, Jesus deixou tantos ensinamentos para os seus, falou que iria morrer, mas que no terceiro dia ia ressuscitar. Os discípulos não creram, os discípulos não acreditaram, precisaram ver para acreditar. Quantas vezes nós também somos fracos em nossa fé? Quantas vezes nós também deixamos a emoção falar mais alto do que a nossa fé? Devemos acreditar sim em Cristo Jesus e sua ressurreição. Por isso, Dona Altiva e seu Eduardo, hoje tenhamos a certeza que o Wesley se encontra no reino dos céus, ressuscitado junto com Cristo Jesus. Olha, a morte para nós é passageira, e no dia do seu 7º dia, este ano caiu justamente no dia da ressurreição do Senhor. O Senhor que desceu à mansão dos mortos como ele desceu, mas hoje o Senhor subiu para o reino dos céus. E todos aqueles a quem amam o Senhor foram atrás dele como os anjos. Por isso tenhamos a certeza, a firme esperança sempre na ressurreição. A única nossa certeza é essa. Como Cristo ressuscitou dos mortos, todos nós aqui também iremos ressuscitar verdadeiramente. A tristeza é normal, somos seres humanos, nós temos um carinho, nós somos apegados às pessoas, mas a certeza maior é que Ele hoje se encontra junto de Deus. É para lá que nós vamos, todos nós sabemos que estamos nessa terra de passagem, mas tenham a certeza no coração de vocês, Ele cumpriu o bom combate, como o próprio Cristo nos fala, e hoje Ele goza das alegrias no reino dos céus. Tudo aqui que Ele fez de bem, fez para o melhor para a sua pátria, fez de melhor para o seu estado. Hoje Ele contempla no reino dos céus, junto de Cristo Jesus. Então tenham essa certeza. Conta sempre com as nossas orações, contem sempre com a nossa igreja, com a nossa paróquia.
que vocês tanto amam, que vocês tanto se dedicam na pastoral do dízimo, do pastoral do batismo, em diversas pastorais e movimentos desta paróquia de Santa Maria Gorete. Realmente, que Deus conforte o coração de vocês. Não tem palavras neste momento, não tem muito o que dizer neste momento, somente pedir a Deus que conforte a vocês, todos os familiares e amigos, para que Deus realmente coloque no coração de todos nós aqui a certeza que a morte não é o fim, mas o fim é a ressurreição e a vida, como Ele nos prometeu, como Ele fez e nos deixou vivo esta certeza e esta esperança. Por isso, irmãos e irmãs, acreditemos que neste dia não mais tenhamos medo, medo da morte, medo do pecado, medo da maldade. Pela festa de hoje, uma festa bendita, abramos os nossos corações a Deus e aos nossos irmãos. Pela Páscoa que estamos celebrando, perdoemo-nos uns aos outros, acolhemo-nos uns aos outros e demo-nos sempre aquilo que Cristo sempre deu, o amor e a paz. Assim seja.